E aí galera, meu nome é Diego Venturim e eu vou estar explicando um pouco da mecânica do Magic the Gathering. O Magic nada mais é do que você ser um mago onde você utiliza magias para derrotar seu oponente. Você e seu oponente começa com 20 pontos de vida e com um deck onde vai estar suas magias e suas fontes de mana de no mínimo 60 cartas. É ideal que não passe muito disso, no caso 64 ainda tá tranquilo, porque senão o deck deixa de ser funcional. De início você estaria comprando 7 cartas, certo? Mais uma, 7. No caso aqui veio 6 mágicas aqui e um terreno não básico, certo? Então vamos lá. Quando você começa, você não tem direito de comprar carta e você já pula para sua primeira fase principal. Eu tenho um terreno aqui que ele entra em jogo tapado, com 2 marcadores. E quando eu tapo ele, eu gero 2 manas e ele perde um marcador. Quando ele perder todos os marcadores, se ele tiver 0 marcadores, ele vai para o cemitério. Como eu não tenho mais nada para fazer, final de turno, passo a vez, certo? Porque eu não tenho fonte de mana, ela entrou tapada, certo? Se ela está tapada, eu não tenho como estar utilizando essas manas. Compro 7 cartas aqui, ó. 7. Agora, como o seu oponente, no caso aqui o deck branco, não começou, ele tem direito de comprar uma carta, ou seja, está na fase de compra. Então, coloco uma mana em jogo na minha primeira fase principal. Vou ver se tem alguma coisa aqui de custo 1. Não tenho nada de custo 1. Os custos vocês podem estar vendo aqui, ó. Custo de mana, nome da carta, tipo da carta, no caso criatura, poder e resistência e as habilidades aqui, certo? Que é para ficar mais fácil de entendimento. Esse W representa white, que é branco, ou seja, 3 incolores para baixar ela, 3 manas incolores, que poderia ser de qualquer cor, e uma obrigatoriamente tem que ser branca, certo? Como não tenho mais nada para fazer, final de turno, passo a vez. Agora, quando volta a sua vez de novo, você tem a sua fase de desvirar, ou seja, a sua primeira etapa. Você desvira todas as suas permanentes, no caso ela estava tapada. Aí você vai para a sua fase de compra, compra uma carta. No caso não veio mana, eu não tenho mana na mão, então eu não consigo baixar mana nesse turno. Mas eu tenho uma fonte de mana aqui que ela gera 2 manas se eu remover o marcador. Então vamos fazer isso. Tapo ela, removo um marcador vermelho. Opa, remover um. Tá com um marcador vermelho. Gero 2 manas. Vou colocar esse encantamento em jogo, que é uma permanente, que ele diz que toda vez que um oponente descartar uma carta, aquele jogador perde 2 pontos de vida, certo? Isso na minha primeira fase principal. Passo a vez porque eu não tenho mais mana. Eu utilizei 2 manas aqui, ó. Uma preta e uma incolor no caso. No caso aqui, esse terreno ele gera 2 manas pretas aqui, ó. Remove um marcador e ele gera 2 manas pretas, certo? Incolor indica que pode ser de qualquer cor, lembrando. Fase de desvirar, como não estava tapado meu terreno, não tenho nada, pulo para a fase de compra, posso baixar um terreno. E aqui eu já tenho um cavaleiro de 2 manas. Então eu vou tapar minhas 2 manas aqui para indicar que eu estou baixando um cavaleiro e coloco ele em jogo na minha fase principal. Como ele acabou de entrar em jogo, ele não tem como atacar, certo? Então vamos passar a vez. Ele entra enjoado, ele só pode atacar quando voltar a sua vez de novo. Sempre assim, certo? Passando, vamos lá. Desvirei, etapa de desvirar, fase de compra. Opa, veio um terreno. Na minha primeira fase principal, coloco um terreno para gerar mana. Aqui eu vou pagar uma mana preta e vou usar um feitiço onde eu posso olhar a mão do meu oponente, certo? Então aqui, ó, revelar a todos os jogadores. Esse feitiço diz que eu posso escolher uma carta que não seja um terreno e nem uma criatura e colocá-la no cemitério. No caso aqui, temos só um encantamento aqui, que não é uma criatura nem um terreno, então vamos descartá-la para o cemitério. E aqui,
Como ele descartou uma carta, ele vai estar tomando 2 de dano por causa dessa habilidade aqui, ó, desse encantamento. Toda vez que o oponente descartar uma carta, ele toma 2 de dano. 2, certo? Isso aqui já foi resolvido, vai para o cemitério. E eu ainda tenho mais 2 manas aqui, que eu posso tapar, remover um marcador vermelho e gerar 2 manas pretas. Aí eu vou usar outra carta de descarte, tá? Que eu vou que o oponente terá que descartar 2 cartas aleatórias, certo? Então vamos aqui, revelar aleatório a todos os jogadores. Uma carta, então um Knight aqui vai pro saco, certo? Opa, descartou uma carta, toma 2 de dano, certo? No caso era 2, revelar mais uma planície, certo? Aqui. Então ele descartou de novo, toma mais 2 de dano. Como eu não tenho mais mana, chego na minha fase final de combate. Como não tem esse terreno mais marcadores, ele vai para o cemitério, certo? Removi os 2 marcadores. Passo a vez. Passando a vez, volta a etapa de desvirar. Compro uma carta, fase de compra. Coloque um terreno em jogo. Agora eu tenho 2 cartas aqui, uma de custo 3 e uma de custo 2. No caso eu vou utilizar de custo 3, vou baixá-la, certo? Aqui. Tá dizendo que o custo dela é uma incolor, uma branca ou uma preta, outra branca ou outra preta. Ou seja, 3 custos aqui e aqui tá as habilidades dessa carta. Como essa carta aqui, vamos para a fase de combate. Esse Knight aqui, ele já tinha entrado no turno anterior, né, do deck branco, ele está apto a atacar. Essa que acabou de entrar, ainda não. Então tapo ele, declaro ataque, o oponente não tem bloqueio, o dano vai direto na vida, certo? Final de turno, não tenho mais manas, tenho uma criatura em pé para bloquear, passo a vez. Destapo, compro, não veio mana, certo? Então, basicamente por hoje é só isso aqui, vamos ficar por aqui. Da próxima vez eu vou explicar as etapas melhores de combate aqui, como funciona se tem uma criatura que bloqueia ou uma criatura que não bloqueia e por aí vai. Espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilha para que logo mais tenha mais videoaulas, beleza? Até mais!